Eu sou a Nádia Hartmann, professora do curso de jornalismo da Faculdade de Artes e Comunicação da UPF, onde eu ministro as disciplinas de telejornalismo. E também sou a professora coordenadora do Núcleo Experimental de Jornalismo da FAC UPF. E eu recebi com muita satisfação esse convite da Escola de Extensão da UPF para falar sobre um tema de suma importância e que vem suscitando muitos debates na sociedade atualmente, que é o papel da imprensa frente à pandemia Covid-19. Bem, oficialmente, o jornalismo no Brasil só foi considerado um serviço essencial em março deste ano, no início da pandemia, quando, através de um decreto federal publicado no Diário Oficial, o jornalismo foi considerado um serviço essencial, assim como outras categorias profissionais, e com direito de manter as suas atividades independentemente do isolamento social. Mas é claro que durante toda a história da civilização, o jornalismo desempenhou um papel fundamental e foi essencial, inclusive, para muitas mudanças que vieram a ocorrer. Então, o jornalismo ele vem atuando não só como uma testemunha da história, mas também como um agente de mudanças dessa história. Mas é claro que em meio ao atual surto global do novo coronavírus, não é difícil a gente imaginar a dimensão e a importância do papel da mídia para a sociedade. Estamos todos nós, jornalistas, assim como toda a civilização, ante um fato sem precedentes, ligado originalmente ao campo das ciências biológicas, da ecologia, da medicina, da saúde pública, e que daí também se espalha, não é, para todas as dimensões sociais, humanas, filosóficas e econômicas. E justamente é diante de todo esse contexto que o jornalismo tem que dar conta. Ou seja, não trazendo apenas estatísticas ou índices de contaminação, mas também humanizando os relatos e contextualizando esses relatos. Nós, jornalistas brasileiros, que nos últimos anos fomos obrigados a nos familiarizar com termos justamente da área jurídica, não é? Levando inclusive a muitos de nós nos especializarmos em termos das áreas jurídicas, até para poder dar conta de toda a cobertura do mensalão, da Lava Jato, da corrupção, de impeachment, não é? E que nos fizeram inclusive traduzir termos como condução coercitiva, acordo de leniência, a diferença de corrupção passiva e ativa. E justamente a gente vinha, não é, diante dessas coberturas que são especializadas também e que exigiram de nós muito estudo e também uma certa segmentação da nossa cobertura. Mas agora, o que essa pandemia vem exigindo é um estreito diálogo com a ciência, com os cientistas, com profissionais da área da epidemiologia, da infectologia também. Não que a ciência e o jornalismo não mantivessem já um diálogo. Basta a gente lembrar de fatos recentes e que ganharam grande cobertura em nível internacional e em nível nacional também, que foi a cobertura do surto de ebola na África, também do H1N1, em 2015, 2016, da SARS, também aqui no Brasil, da dengue, da chikungunya, da zika, que levaram realmente a um estreitamento desse diálogo entre jornalistas e profissionais da área da medicina. Mas nunca numa dimensão como agora e nunca também numa dinâmica que exigiu uma rápida mudança nas rotinas de produção e também uma rápida especialização e busca de informações por parte dos jornalistas. Talvez a gente pudesse só comparar um outro evento histórico com o de hoje, que foi a gripe espanhola, em 1919. Mas a maioria dos jornalistas, aliás, todos os jornalistas dessa atual geração, não conviveram com essa pandemia, não fizeram nenhuma cobertura diante dessa dimensão. Então, realmente vem exigindo
uma nova rotina profissional, novas técnicas de produção e novas rotinas de produção também. Antes, se a gente poderia levar horas, né, se debruçando em cima de gráficos, em cima de estatísticas, hoje a gente é obrigado a decifrar gráficos e estatísticas em tempo real. Ou seja, o próprio fluxo de produção e de tempo de notícia vem mudando diante dessa pandemia. Então é importante a gente pontuar todos esses desafios do jornalismo para a gente também poder tecer alguns comentários sobre o desempenho da imprensa e a dinâmica da imprensa diante dessa pandemia. E em um primeiro momento, cabe a gente destacar que a imprensa vem cumprindo sim o seu papel. É claro que, dito isso, a gente precisa levar em consideração que quando se fala em comunicação, está se falando de discurso, ou seja, de discursos jornalísticos. E no caso do discurso jornalístico, a gente leva em consideração também um aspecto fundamental, que se trata de uma construção do real e não de um espelho do real. O que eu quero dizer com isso? É que os jornalistas e os veículos de comunicação possuem linhas editoriais próprias e que podem muitas vezes ser levados por aspectos comerciais ou por aspectos ideológicos, mas que vão impactar diretamente na cobertura de fatos, na cobertura de instituições e de personalidades políticas. Então é muito importante a gente ter isso em mente, até para não cair no senso comum da gente generalizar. É importante que se diga, então, que são discursos diferentes que a gente está tratando. E o primeiro cuidado que a gente tem é justamente de não generalizar o discurso noticioso. E, portanto, também diante do enfrentamento atual, da construção desse discurso noticioso, a gente não passa apenas pelo desdobramento lógico de responder apenas aquelas perguntas básicas do que a gente chama de lead, que é o que, quem, quando, onde, como e por quê. Muito mais do que isso, hoje a gente precisa saber o que fazer com estas informações. Realmente, como dar um relato humanizado também a estas informações. Até porque a expectativa que hoje recai sobre a imprensa é muito grande. Hoje, muitas pessoas esperam para decidir as suas vidas ou decidir sobre o seu isolamento a partir de informações que são repassadas para a imprensa. E vale lembrar que no Brasil, particularmente, a imprensa hoje também está no centro de uma polêmica que acabou ideologizando o próprio novo coronavírus e que está suscitando, inclusive, vários ataques a jornalistas e a veículos de comunicação. E mesmo em meio a esse fogo cruzado da polarização, o trabalho da imprensa, em geral, vem sendo bem avaliado pela sociedade. E não sou eu que estou dizendo isso. É uma pesquisa feita em março pelo Instituto Datafolha e que realmente trouxe que o jornalismo profissional vem realmente ganhando muita importância diante de tantas inverdades e principalmente diante de tantas dúvidas propagadas nas redes sociais em função das fake news. Então, nesse período de incertezas, o jornalismo profissional, aquele que passa por uma verificação, por checagem de fatos e que realmente traz a notícia com precisão, ele ganha uma importância e ganha, inclusive, um alcance ainda maior. E foi justamente isso que foi trazido pela pesquisa do Instituto Datafolha, que trouxe que as TVs e jornais lideram o índice de confiança em relação às informações do coronavírus, com 61% no caso das TVs e 56% no caso dos jornais. Programas jornalísticos também de emissoras de rádios, elas têm 50% de índice de confiança e sites de notícias 38% respectivamente. Isso em comparação com o índice de confiança das redes sociais,
como WhatsApp, Facebook, que ganharam, segundo a pesquisa, 12% de confiança do público. Então, são questões fundamentais que a gente deve trazer nessa reflexão sobre o papel que vem sendo desempenhado pela imprensa no mundo inteiro e particularmente no Brasil. Aqui no Brasil também é importante a gente trazer alguns movimentos que vêm sendo feitos por veículos de comunicação tradicionais que vêm erguendo seus paywalls na internet e disponibilizando todo o conteúdo relacionado ao coronavírus de forma gratuita. Também uma campanha liderada pela Associação Nacional dos Jornais e que promoveu de uma forma inédita, nunca antes da história da imprensa brasileira isso tinha acontecido, como foi no dia 23 de março, que vários jornais, inúmeros jornais de todo o país vieram com a mesma capa sobre a campanha Todos Juntos contra o Vírus. Então são movimentos importantes da imprensa brasileira que cabe também a gente levar em consideração nessa reflexão. E tudo isso também é um esforço conjunto do jornalismo profissional no sentido de combater um outro vírus que tem um índice de contaminação até mais alto que o próprio coronavírus e pode muitas vezes ser letal, que são as inverdades, ou seja, as fake news propagadas nas redes sociais. Então esse é um aspecto fundamental quando a gente contar a história e fazer pesquisas sobre realmente o papel da imprensa nessa pandemia e que diferencia toda a cobertura feita hoje das coberturas feitas nas crises anteriores que assolaram o mundo. E qual é esse aspecto fundamental que diferencia o trabalho da imprensa? Que hoje, muito mais do que ser produtores de informações, nós estamos agindo como curadores da informação. Ou seja, a gente está atuando na curadoria de informações, denunciando e trazendo o que é falso e verdadeiro. O que sem dúvida também nos demanda muito tempo de dedicação, um tempo que poderia estar sendo destinado a mais levantamento de informações, a mais apuração de informações, mas que é realmente um papel fundamental que vem sendo exercido pelos jornalistas. E um papel que começou, que iniciou não apenas agora, durante a pandemia, mas que já vinha sendo exercido, mas que na verdade foi reforçado durante essa pandemia. E como profissional também que atua no jornalismo regional, antes de finalizar essa reflexão, eu gostaria de trazer também a questão da importância do jornalismo chamado local na cobertura da pandemia. Esse jornalismo chamado local que está possibilitando que comunidades do interior do país consigam ter as informações necessárias para continuar as suas vidas, consigam ter também acesso às informações das secretarias da saúde, às informações de prevenção também, e muitas vezes trazidas para essas realidades locais. Infelizmente, é claro, a gente vive hoje no país um deserto, um apagão de notícias, que foi inclusive revelado pela pesquisa Atlas da Notícia no ano passado e que demonstrou que 60% dos municípios do interior do país não possuem veículos de comunicação tradicionais. É o que a gente chama de apagão de notícias. E isso torna ainda mais importante esse jornalismo local que vem sendo exercido pelos jornalistas que atuam no jornalismo regional. E um mundo conectado, como que a gente vive hoje, não deixa de ser realmente uma trágica ironia que os pouco mais de 10 mil moradores, por exemplo, de um município no interior aqui do estado do Rio Grande do Sul, fiquem sabendo antes e fiquem sabendo, inclusive, com mais profundidade, com mais dados, o que está acontecendo em Nova York, com os moradores do Japão, de uma cidade da Europa, do que está acontecendo na sua cidade e no seu bairro. Por isso, a importância do jornalismo local ser fortalecido e ser reforçado cada vez mais. Bom, agora sim, para encerrar essa reflexão, eu trago uma afirmação feita recentemente pela Federação Nacional dos Jornalistas, que destacou que a humanidade nunca teve tanta necessidade de informação de qualidade, clara, vinda de fontes confiáveis como agora. O jornalismo emerge neste momento como artigo de primeira necessidade.
agindo no sentido de comprovar, validar e esclarecer a população sobre muitos assuntos. Esta é a principal função do jornalismo em tempos de pandemia e em qualquer tempo. Se jornalismo é contar histórias, as folhas em branco desta história trágica precisam ser escritas por quem tem a técnica de escrevê-las. Mais uma vez eu agradeço o convite da Escola de Extensão da UPF e parabenizo por mais essa iniciativa de democratizar o conhecimento, de compartilhar o conhecimento e também de oportunizar o acesso ao conhecimento. Muito obrigada a todos pela atenção.